Boa tarde, gente. Então vamos começar mais uma aula de Geografia, professor Igor Pinheiro, conteúdo de primeiro ano, hoje 6 de outubro de 2020. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo As Bases Físicas do Brasil. Agora vamos tratar só dos aspectos que dizem respeito aos recursos naturais, que estão nessas estruturas geológicas que nós estamos estudando no Brasil. Lembrando que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. No entanto, é interessante que a gente faça a correção do exercício da aula anterior. Então, foi solicitado a vocês que vocês fizessem uma pesquisa no livro didático de vocês e também na internet sobre as principais características dos dois tipos de estruturas geológicas presentes no território brasileiro, que são eles os crátons, ou escudos cristalinos também, e a bacia sedimentar. E aí foi indicado alguns pontos para direcionar a pesquisa de vocês. O primeiro, sobre a formação e o período geológico de ambos, as regiões brasileiras onde são encontradas, os tipos de rochas e minerais presentes em cada uma das estruturas geológicas e atividades econômicas que mais se beneficiam da extração dos elementos geológicos, que são os nossos recursos minerais, recursos naturais, os recursos mineralógicos. Então vamos começar pelos escudos cristalinos. Aqui já tem um mapa para a gente se situar à esquerda de vocês sobre a estrutura geológica do Brasil. Temos duas grandes estruturas geológicas presentes no Brasil. Nós não temos dobramentos modernos, que são formados por cadeias de montanhas, mas os dobramentos antigos que deram base para os escudos cristalinos estão na cor laranja do mapa. Principalmente aqui, o escudo das Guianas ao norte, o escudo do Brasil central e o escudo atlântico, que aqui vai praticamente de nordeste a sul, uma grande porção do sertão nordestino que recebe essa estrutura, que faz parte dessa estrutura, Então aqui estão os itens que foi pedido na questão e aqui as respostas, Os escudos cristalinos, as características básicas é que eles são as estruturas mais antigas, as estruturas geológicas mais antigas que compreendem o território brasileiro, formados na era arqueozoica e também no proterozoico, bem no início da formação do nosso planeta, do processo de resfriamento do manto. Esse resfriamento foi solidificando esse material na crosta, mais próximo à superfície, as temperaturas foram diminuindo e foi possível que esse material iniciasse o seu processo de dinâmica geológica. Basicamente, como já foi indicado, os escudos cristalinos eles se encontram em predominantemente todo o país, mas eles predominam muito na região sudeste, na região nordeste, centro-oeste e norte do país, sendo a região sudeste e a região norte as regiões que mais se beneficiam com o desenvolvimento econômico a partir da presença dos minerais e das rochas presentes nessas estruturas. Então, as rochas metamórficas e os minerais metálicos, principalmente ferro, manganês e bauxita, que é a base da fabricação do alumínio, são os principais elementos, os principais elementos, recursos naturais encontrados nessas províncias geológicas. E claro, como já foi dito, a mineração acaba sendo a atividade que diretamente mais se beneficia com a presença dos escudos cristalinos encontrados nessas áreas. Aqui nós temos na região norte, no Pará, uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, temos várias outras reservas de manganês aqui nos escudos da Guiana e também no escudo atlântico, principalmente no estado de Minas Gerais, também são encontrados vários minerais, minério de ferro, manganês, bauxita e outros minerais também. Isso faz com que o Brasil seja um grande
produtor e um grande exportador desses recursos naturais. Já as bacias sedimentares, que estão representadas no mapa nessa coloração mais escura, né, nesse tom de marrom, temos aqui são áreas de deposição sucessiva ao longo dos anos e anos de materiais provenientes dessas áreas de escudos cristalinos e também de áreas mais altas. Então, as bacias sedimentares, elas são formações mais recentes, né? São formações do Paleozoico e Mesozoico e também do Cenozoico, que é a era mais recente do nosso planeta. Também, por ser a mais recente, ela é a que de fato predomina no país. Mais de 60% do território nacional ele é coberto por bacias sedimentares, que recobrem do norte, passando pelo centro-oeste até o sul do país. Nós aqui, Mirador e Maranhão, principalmente o Maranhão, basicamente é todo coberto por bacias sedimentares, uma grande porção do estado do Piauí também. Só uma pontinha aqui no noroeste do Maranhão que tem um afloramento aqui de escudos cristalinos, né? Mas o Maranhão é predominantemente coberto por bacias sedimentares, chegando a ser de praticamente de todos os estados aquele que na sua totalidade está mais preenchido por esse tipo de estrutura geológica. Então, as rochas sedimentares, os principais são areia, argila, arenito, calcário, são as mais encontradas nessas províncias geológicas. Lembrando que esses materiais, essas rochas sedimentares, elas são muito utilizadas pela construção civil, na fabricação de telhas, tijolos, cerâmicas, porcelanas diversas, né? Enfim, para sedimentos, para construção civil de estradas. Então, esse material ele é muito, muito, muito importante para o desenvolvimento econômico do país, né? Além dessas atividades, a atividade que mais se beneficia da presença de bacias sedimentares é a extração dos materiais fósseis, dos recursos fósseis. Os mais conhecidos da gente é o petróleo, que a partir do petróleo é produzido os combustíveis diesel, gasolina, querosene também. A presença de gás natural e também do carvão mineral, que são os produtos diretamente mais beneficiados com a presença das bacias sedimentares. Lembrando que há pouco tempo foi encontrada a presença de gás natural em Mirador. Uma empresa fez a prospecção aqui em Mirador, que é uma região de bacia sedimentar, e há uma expectativa que toda essa região aqui, essa bacia chamada Bacia do Maranhão-Piauí, ela tenha grandes reservas de gás natural e também de petróleo, né? Porque esses recursos, esses materiais, eles acabam se formando apenas em áreas de deposição de sedimentos, e aí há uma série de transformações, de mudanças de pressão e temperatura que fazem com que a matéria orgânica acumulada nesses materiais, eles se transformem, né, ao longo de milhões e milhões de anos, nesses materiais, nesses recursos naturais que eu acabo de citar para vocês. Então, bora lá. O que são esses recursos minerais? O que vocês entendem como recursos minerais? O próprio nome já diz, né? Os recursos minerais, eles são concentrações de minérios cujas características fazem com que sua extração possa ser técnica e economicamente viável. Dividem-se em metálicos, os principais são ferro, cobre, estanho e outros, e os não metálicos, como quartzo, mármore, calcário e outros também. Okay? Então, basicamente, os recursos minerais, eles são os recursos que estão disponíveis no subsolo, nessas camadas que a gente conhece como estrutura geológica, como a litosfera, que é dela em que esses recursos minerais eles são retirados e as atividades econômicas transformam em produtos ou segmentos para a fabricação de outros produtos. E aqui tem um mapa da presença dos principais recursos minerais no Brasil. Percebam aqui que a faixa que está em amarelo é a faixa dos escudos cristalinos.
E se a gente for observar, a grande maioria da presença dos recursos minerais, ela está na área de escudos cristalinos. Percebam a presença desses minerais. Aqui a gente tem na legenda os principais, né? O triângulo vermelho seria o alumínio, a bauxita, o círculozinho calcário, enfim. Cada figura geométrica representa um tipo de mineral diferente. A gente vai perceber que a presença deles está predominantemente em áreas de escudos cristalinos, que são justamente as rochas, as estruturas geológicas mais que encontramos no território brasileiro. E as áreas de bacias sedimentares, também encontramos alguns desses materiais recobertos, enfim, que também são utilizados pela construção civil, mas uma quantidade bem menor se a gente comparar em relação aos escudos cristalinos. Então, a presença forte de 40% do território sendo não coberto, né, mas sendo recoberto por escudos cristalinos, faz o Brasil ser essa potência de recursos minerais devido à sua extensão territorial e também à presença de grandes áreas de escudos cristalinos, os crátons. Aí aqui a gente tem a relação, né, dos recursos minerais e as atividades econômicas. Como já foi colocado, o Brasil ele é uma grande potência na extração de recursos minerais do subsolo, né? Nós somos o quinto maior produtor de recursos minerais do mundo. Estamos atrás apenas da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e da Rússia, que também são países que têm grandes extensões territoriais. Estamos falando dos maiores países do mundo, com exceção da China, que não está presente aí, mas que também é um grande produtor de recursos minerais. E aqui a gente tem também a presença do investimento, da quantidade de investimento em relação ao PIB que é feito na extração desses recursos. O Chile é um país que proporcionalmente mais investe, né, tem grandes reservas minerais, por estar em dobramentos modernos, a presença de variados recursos, e tem uma participação significativa essa atividade econômica no peso do PIB do país, né, nas exportações e também na utilização dessa matéria-prima. O Brasil, diante de uma dinamicidade muito grande da sua economia, os investimentos na área da mineração, eles somam cerca de 5% do PIB. Não quer dizer que o número total em valores, em dólar, seja menor do que o do Chile. A gente está falando de proporção do PIB, de quanto é o valor investido nesse setor. Então, o Brasil, proporcionalmente, em relação ao Chile, é menor, mas em números absolutos, em valores de dólares, de dinheiro, o Brasil investe bem mais. Aí aqui a gente vai ver as principais áreas mineralógicas do Brasil. Temos as reservas que são abundantes, que elas ultrapassam a necessidade de consumo interno, né, que são esses, ferro, manganês, níquel, bauxita, outros. As reservas que são suficientes, que a quantidade que está disponível na estrutura geológica no território brasileiro, ele é suficiente para abastecer o mercado interno, o mercado que necessita desses elementos, e as reservas deficientes, que são reservas que estão presentes no território, mas que a gente não tem a quantidade suficiente para a produção nacional. Então, muito provavelmente, parte desse material, em maior ou menor quantidade, eles são importados de outros países que são grandes produtores, né? Então, as reservas abundantes, elas acabam sendo foco das exportações nacionais, já que tem muito material, mais do que a demanda nacional exige, e tem as reservas deficientes, elas necessitam de importação. Então, elas são frutos, são alvo de estratégias de importação, ou seja, para que o mercado, para que os setores eles consigam efetivar suas atividades dependendo de algum desses produtos, há sempre a necessidade de um excedente de importação, né?
Aí aqui eu deixo para vocês uma atividade simples, né, para se fazer uma pesquisa no livro na internet sobre as principais características dos recursos minerais presentes no estado do Maranhão e também em Mirador. Como eu já citei, o Maranhão é a área de bacia sedimentar, Mirador também, e aí os recursos mais presentes nos dois territórios, Maranhão e Mirador, eles, na sua grande maioria, são recursos minerais provenientes de bacias sedimentares, né? Então, vocês vão apresentar também a finalidade econômica desses recursos naturais geológicos, né? Em quais setores eles são utilizados, quais são os produtos que se originam a partir da extração, né? Como é que é beneficiado esse setor, se o Maranhão e Mirador exportam esses produtos, esses recursos naturais, minerais, né? Então, fazer uma investigação, fazer um levantamento, tanto no livro didático de vocês, como na internet, porque principalmente na internet é importante, porque o livro não vai contemplar, muito provavelmente, Mirador e Maranhão, dá para a gente ter uma noção, mas é necessário que haja o complemento dos recursos. E aí eu finalizo a aula de hoje.